Olá, meu nome é Gabriela, eu sou aluna do mestrado em Engenharia de Produção, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, o PPGEP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu trabalho é intitulado Estratégias e Pandemia de Covid-19, um estudo dos setores supermercadista e hoteleiro. E as minhas orientadoras são a professora doutora Alana Pereira e a professora doutora Isabela Moraes. Eu vou apresentar aqui o andamento da minha pesquisa e alguns resultados preliminares e os próximos passos da minha pesquisa. Meu trabalho é realizado no contexto da pandemia da Covid-19, uma crise sanitária que ocasionou um impacto de saúde pública, impacto social, financeiros, em todo o mundo. Devido à velocidade e à facilidade de contágio, diversas medidas de controle foram criadas, com o objetivo de reduzir a propagação do vírus, como isolamento social, o fechamento temporário de fronteira, o fechamento temporário de algumas atividades econômicas, impactando diversas empresas. E com isso, as empresas tiveram que adaptar suas estratégias, seja para atender algumas normas governamentais ou para atender novas demandas, novas necessidades que surgem a partir dessas mudanças no ambiente externo. E quando a gente pensa em mudança no ambiente e em estratégia organizacional, as teorias da capacidade dinâmica, ela nos ajudam a entender como que as organizações lidam com essa dinamicidade do ambiente para adequar as suas estratégias. Então, nós vamos utilizar a teoria da capacidade dinâmica nesse trabalho. Os objetos de estudo são supermercados e a hotelaria. A escolha por dois objetos se deu pelas especificidades de cada setor, que tiveram que atender protocolos específicos de acordo com o tipo de negócio, com a evolução do vírus, e dessa forma a estratégia de resposta de cada setor pode ser diferente. E a pesquisa é orientada pela seguinte pergunta de pesquisa: sob a perspectiva das capacidades dinâmicas, de que forma as organizações dos setores supermercadista e hoteleiro adaptaram suas estratégias diante dos efeitos da pandemia da Covid-19? E os objetivos são analisar as transformações nas estratégias das lojas, dos supermercados e dos estabelecimentos hoteleiros, e vai ser na cidade de São João do Rei, uma cidade no interior de Minas Gerais. Na literatura, a gente encontra alguns trabalhos que já discorrem sobre alguns impactos e adaptações que algumas organizações tiveram que fazer em meio à pandemia, como impactos na demanda ou capacidade, por exemplo, né, a demanda no varejo de alimentos, que teve uma alta, um impacto negativo na demanda do setor hoteleiro, impactos também nos padrões de consumo, como compras de pânico, compras de estocagem, mudanças nos padrões de consumo de modo geral, impactos também em mudanças internas, seja aí na mudança da gestão interna, nos processos, em inovações, ou até mesmo em implementação de tecnologias, de sistemas mais flexíveis, e impactos também nas políticas governamentais, né, impactos que causam mudanças aí nas organizações, na população, e impactos na segurança, seja dentro da organização com gestão de riscos e crises, ou até mesmo quando a gente pensa na satisfação do consumidor associada ao cumprimento de algumas normas para adequação da Covid-19. E as lentes teóricas utilizadas no desenvolvimento do trabalho em estratégia são os 5 tributos propostos por Khalifa, em que a estratégia tem que ser aspiracional, tem que ter criação de poder, tem que ser direcional, sistêmica e intencional. E em capacidades dinâmicas, vamos utilizar os microfundamentos de TICE, que são sensing, que é identificar as oportunidades, sizing, que é aproveitar as oportunidades, e reconfiguring, que seria a reconfiguração dos recursos para adequar aí, as estratégias da sua organização. Em relação à metodologia, é uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, em que a geração de registros é realizada através do mapeamento de principais impactos da pandemia a partir das legislações e normas governamentais e de entrevistas semi-estruturadas com os objetos de pesquisa. As análises de dados vão ser feitas através de Bardan, em que a autora fala sobre algumas etapas para a análise de dados, que seria a pré-análise, a exploração do material, com a codificação e categorização dos dados, e o tratamento de resultados. Alguns resultados preliminares já foram encontrados, como o mapeamento de algumas legislações que foram implementadas durante a pandemia, em que foram implementadas medidas gerais, referindo aí à restrição da mobilidade, da circulação de pessoas, ao uso de máscaras, definição de atividades essenciais, de atividades econômicas, né, essenciais, mas que foi mudando ao longo do ano passado e desse ano. Algumas medidas trabalhistas, propondo algumas alternativas para a manutenção dos empregos, e depois foi criado o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que são medidas como adiantamentos de férias, a possibilidade do teletrabalho, da modalidade do teletrabalho,
Algumas medidas também referentes a linhas de crédito, em linhas de crédito especial, facilitação de acesso ao crédito, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o decreto que regulamentou imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, como o IOF, e algumas medidas de benefício social, como o auxílio emergencial, que também sofreu alterações aí ao longo do ano passado e desse ano. E a gente também encontra, numa pesquisa do IBGE, essa figura 1, relatos aqui de algumas empresas em que 32,9% relataram diminuição sobre as vendas e 32,2% aumento sobre as vendas. Então, a gente consegue observar que realmente, dependendo do setor, a pandemia pode ter afetado de maneira diferente. Mas ainda assim, a maioria relatou dificuldades, sejam aqui dificuldades em acessar fornecedores, matéria-prima, insumos, dificuldades para fabricar produto ou atender cliente e dificuldades também para realizar pagamentos de rotina. Na pesquisa da Sebrae, a gente observa também que a minoria das empresas conseguiram manter o funcionamento sem nenhuma alteração significativa. Mas a grande maioria ou passou a funcionar com mudanças devido à crise, ou ela teve funcionamento interrompido temporariamente. E isso variou ao longo dos meses também da pandemia. Os próximos passos da pesquisa, então, seria continuar com esse mapeamento, aplicação de entrevistas com os objetos de estudo, os supermercados e o setor de hotelaria, a análise dos dados e as conclusões finais. Aqui são as referências. Agradecimento especial à Universidade Federal de Ouro Preto e às agências de fomento, CAPES e FAPEMIG. Obrigada.